Então, olá pessoal! Hoje a gente vai discutir sobre a interpretação do gráfico da energia. E quando a gente está analisando um sistema mecânico, um sistema físico, a gente está interessado em descrever o movimento desse sistema, ou seja, o movimento de uma partícula, por exemplo, em função do tempo. Então, eu vou colocar aqui o que a gente está interessado em fazer é descrever o movimento. E a gente pode fazer isso de duas formas, utilizando as leis de Newton ou utilizando o conceito de energia. E a gente vai focar na aula de hoje nesse segundo método para descrever o movimento, tá certo? E a gente também vai focar na análise unidimensional do problema e de forças que dependam apenas da posição. Ou seja, nesse caso unidimensional, vou dizer que a posição é x, tá certo? E forças que dependem só da posição são necessariamente forças conservativas. Então, vou colocar aqui conservativas, tá certo? Então, a energia mecânica de uma partícula de um sistema formado por uma partícula é dado por a soma da energia cinética dessa partícula mais a energia potencial dessa partícula, certo? Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever isso daqui. M, que é a massa da partícula, vezes a velocidade da partícula ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial associada a essa força conservativa. Então, dessa equação, eu posso escrever a velocidade em termos da massa, ou seja, vai ser mais ou menos, porque tem um quadrado ali, 2 sobre m, energia menos potencial. Então, energia mecânica menos o potencial. Isso aqui é a raiz quadrada, tá certo? Então, eu extraio essa velocidade a partir dessa equação. Então, a velocidade, a energia é uma quantidade constante e a energia potencial é uma energia associada a uma força conservativa, certo? A velocidade, ela não pode ser imaginária, então isso significa que m menos u tem que ser maior que zero, ou que a energia mecânica tem que ser maior que a energia potencial do sistema, beleza? Se a gente fosse construir um gráfico da energia pela posição, vou colocar aqui, então esse daqui é meu gráfico energia versus posição, que é x, no caso unidimensional. E aqui embaixo eu vou colocar o gráfico da força, que eu posso extrair a partir do gráfico da energia. Então aqui está meu eixo da posição e esse daqui é o meu gráfico da força. Vou escrever assim, tá certo? Então, se eu tiver um potencial desse tipo aqui, ó, que aqui ele começa meio constante, depois ele diminui, ops, desenha melhor. Ele chega num ponto de mínimo, depois só um instante que está mal desenhado. Então, já desenhei aqui para a gente andar mais rápido, eu tenho uma curva, o de x, dessa forma aqui. Então, aqui eu tenho um ponto de mínimo, um ponto de máximo, um ponto de mínimo, e aqui se tornando constante, certo? Se a gente lembrar que para uma força conservativa a gente pode escrever ela como sendo o gradiente da energia potencial associada a essa força conservativa, o
que no caso unidimensional se torna somente a derivada da posição do U em relação a x, então a gente pode construir a partir desse gráfico da energia ou do potencial, essa é a curva do potencial, a gente pode construir o gráfico da força, já que a força é a derivada do potencial. Isso significa geometricamente que a força ela representa essa reta tangente, a curva U de x, tá certo? Então, conforme a minha reta tangente ela vai aumentando ou diminuindo a sua declividade, aqui nesse ponto, por exemplo, é 0, nesse aqui também, eu vou tendo força nula ou não, ou aumentando ou diminuindo, tá certo? Então, eu vou desenhar aqui embaixo, para a gente não perder tempo, vou dar um pause e continuo o gráfico da força. Reta tangente nula, força nula. Então, portanto, eu tenho aqui a minha força nula. Depois a minha reta tangente passa a crescer. E, portanto, a força passa a crescer. Depois ela tem um ponto de inflexão aqui, por aqui, nessa região, de modo que ela começa a diminuir as minhas retas tangentes e, portanto, a minha força, segundo essa expressão aqui. E assim por diante, aonde eu tenho o zero do potencial, tem que ser a força nula. Zero do potencial, força nula. E assim por diante, tá certo? Então, esse gráfico aqui, ele é o gráfico construído a partir do potencial. Então, vamos considerar que eu tenho aqui uma partícula que tem a energia E0. Energia E0, que estou chamando de E0. E, portanto, ela está nessa posição x0. Isso significa que uma partícula com energia E0 toca o gráfico aqui do potencial nesse único ponto x0, que a sua energia cinética é nula e, portanto, a energia mecânica dessa partícula vai ser igual à energia potencial da partícula nesse ponto, tá certo? Então, e além disso, esse é um ponto em que eu tenho uma força nula sobre a partícula, tá certo? Então, se eu tiver agora uma energia maior, por exemplo, essa daqui, que eu vou chamar de E1, então, o sistema possui uma energia total mecânica E1, isso significa que a partícula pode se movimentar entre esses dois pontos aqui, que eu vou chamar de x1 e x2. Ela está presa nisso que a gente chama de potencial, poço de potencial. Então, ela tem liberdade de se movimentar em qualquer posição entre x1 e x2. Tá certo? Quando ela chega em x1 ou quando ela chega em x2, ela sofre uma força. Aqui saiu errado. É assim. Então, isso significa que ela vai ter uma força que empurra ela para de volta a posições menores que x1 e uma força aqui também no ponto x2 que empurra a partícula de volta, que mantém ela presa nesse poço de potencial, tá certo? E se a gente tiver uma energia maior do que essas, como uma energia desse tipo aqui, que eu vou chamar de E2, então nesse caso a partícula está presa aqui entre essas regiões aqui, que eu vou chamar de x3 e x4, ou ela está presa, x4 aqui embaixo, ou ela está presa nessa região aqui, entre
que eu vou chamar de x5 e x6. Então, ela não consegue, por exemplo, acessar a posição aqui, nesse pico, entre a posição x4 e x5, porque ela não tem energia suficiente para isso. Então, isso significa que ela está presa ou aqui nesse poço de potencial entre x3 e x4, ou ela está presa nesse poço de potencial entre as posições x5 e x6, tá certo? Uma coisa ou outra. Vai depender da onde que ela está, aonde essa partícula está se movimentando, tá certo? Mas ela pode ter a liberdade de se movimentar entre essas regiões ou essas regiões aqui, tá certo? Ops. Então, se a partícula tiver uma energia maior do que E2, por exemplo, vou colocar aqui E3 como sendo essa daqui. Então, essa daqui é a energia total do sistema, E3. Isso significa que a partícula ela pode se movimentar, vou chamar essa posição de E7, essa daqui. Ela pode se movimentar entre a posição x7 e para o infinito, porque ela vai ter energia suficiente para isso. Mas se ela quiser voltar do infinito e alcançar essa posição aqui, ou posição menores do que E7, ela não vai poder porque existe uma força aqui empurrando a partícula de volta para posições maiores do que E7. Então, há um ponto de retorno, que é o que a gente chama. Um ponto de retorno aqui. Esse também era um ponto de retorno, esse aqui também é um ponto de retorno. Todos os pontos onde a partícula é obrigada a voltar devido a uma força, tá certo? Então, nesse caso aqui, há só um ponto de retorno e ela pode se movimentar livremente para x maiores do que x7 sem problemas. E por último, se o sistema tiver uma partícula com energia igual a E4, por exemplo, E4, dada por essa que eu acabei de desenhar em vermelho, isso significa que a partícula pode se movimentar com liberdade para x quaisquer, ou seja, ela tem energia suficiente para percorrer todo o trajeto sem problemas, tá certo? E não há pontos de retorno nesse caso. Então, além disso, a gente tem que a energia mecânica ela é dada como a soma da energia cinética mais potencial. Isso significa que eu posso escrever a energia cinética como sendo a energia mecânica menos a energia potencial. Então, essa diferença entre a energia potencial e a energia mecânica, nesse ponto aqui, por exemplo, que eu vou chamar de x, simplesmente não, x bolinha, isso significa que essa diferença entre energia mecânica e energia potencial é a minha energia cinética, tá certo? Eu posso sempre fazer isso para todas as análises que a gente fez anteriormente, fazer a diferença entre a energia total, energia mecânica total, e a energia no ponto da curva U de x, beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui. Até mais.